E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um projeto que eu pensei em fazer, que eu acabei fazendo ele ano passado no outro canal, e aí eu lembrei dele e tô a fim de fazer de novo agora esse ano, compartilhar um pouco com vocês pra gente, enfim, tá interagindo um pouco, fazer durante esse mês aqui. Espero que vocês gostem. É até uma curiosidade, porque é algo que eu não sabia que rolava durante esse mês, e aí pesquisando um pouco nos canais gringos, né, booktuber mesmo, eu acabei encontrando esse projeto e ninguém faz aqui no Brasil ainda, pelo que eu entendi, então eu resolvi que eu vou estar fazendo ele durante todo o ano, né, vou tentar. Então, fiz ano passado, vou tentar fazer de novo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo, vai estar me ajudando muito. Deixa o like, comenta aí embaixo pra mim se vocês já sabiam sobre essa questão que eu vou falar aqui no vídeo, se vocês topam participar, os livros que vocês vão tentar ler e tudo mais, a gente vai interagindo um pouco por aí, tá bom? Bem, esse é um projeto que ele é feito durante todo o ano, como eu falei. Ele seria basicamente o Lendo Histórias Pretas em julho. E aí quando eu vi esse vídeo, eu fiquei tentando pensar, né, por que em julho? Porque que eu saiba, né, que eu sabia na época, não tinha nenhum feriado, não tinha nada relacionado a um feriado negro no mês de julho. Tinha só a questão da consciência negra, que é em novembro. Só que nesse vídeo eles falaram muito sobre o 4 de julho. E aí, mais uma vez, eu não consegui entender qual que era a relação com o 4 de julho. Porque até então, onde eu sabia, 4 de julho era outras questões, não tinha nada a ver com alguma coisa, alguma data negra, sabe? Alguma comemoração ou algo do tipo. Então eu peguei e fui pesquisar um pouco mais para tentar entender toda a questão e qual o motivo, qual o significado de tudo. E aí eu acabei encontrando que o 4 de julho, antes ele era na verdade um feriado negro. E aí hoje em dia ele acabou se tornando um feriado branco. Então eu queria trazer um pouco mais disso aqui pro vídeo para vocês e propor esse projeto e falar um pouquinho sobre os livros que eu tô a fim de ler durante esse mês nesse projeto, e que eu acho que vai ser algo super legal e que não acontece com muita frequência, então vai ser bem maneiro. É algo que eu mesmo tô querendo tentar fazer durante todo o ano, né, porque acho que é importante e seria algo bem legal, que seria o da gente então se propor a ler histórias negras em julho, né, histórias pretas. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam participar comigo. Acho que vai ser algo interessante, que vai dar pra gente discutir bastante, trocar uma ideia legal. Então é isso. Então, como eu falei pra vocês, eu achava que o 4 de julho, ele era um feriado totalmente diferente, que era algo que tinha outros motivos, outros significados. Pra mim, era algo totalmente diferente do que eu acabei descobrindo, porque é a forma como a gente acaba aprendendo na escola, né? A forma como eles passam as informações pra gente, é a forma como eles trazem esse aprendizado. 4 de julho, que a gente conhece hoje em dia, é uma data em que lá nos Estados Unidos é comemorada a independência, então, do país. E aí é um feriado totalmente nacionalista, eles fazem a maior festa, é um show assim gigantesco, porque eles comemoram mesmo, tem até desfiles e coisas do tipo assim, é uma festa bem grande mesmo e é super conhecido. Mas então, pesquisando um pouco mais, eu vi que o 4 de julho, na verdade, ele era um feriado negro. Então pra gente ele tinha um outro significado, ele era um feriado que se discutia outras coisas, tinha outras motivações, e aí ele acabou se tornando outra coisa com o passar dos anos. Mas pra gente, né, pra gente que é negro, pras pessoas pretas, ele sempre foi um feriado com uma outra conversa. Então, o que acaba sendo comemorado e o que acaba sendo discutido nesse feriado do 4 de julho lá nos Estados Unidos hoje em dia é que nessa data, né, o que eles discutem é que nesse período foi em que os Estados Unidos conseguiu se tornar um país independente. Então eles estavam comemorando por ter conseguido de certa forma ser mais livre a partir daquele momento, ter direitos a algumas coisas que eles não tinham ainda, conseguir se tornar um país mais livre e menos preso. Mas ao mesmo tempo em que eles
eles comemoravam e discutiam essas questões, acabava sendo um pouco controvérsia e até um pouco hipócrita, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos e as pessoas brancas ali estavam se tornando pessoas independentes, estava sendo um país, a partir daquele momento, independente, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eles também continuavam apoiando a escravidão, continuavam apoiando tudo que estava acontecendo ali com o povo preto. Então, assim, era algo que eles comemoram pelo país estar se tornando independente, mas ao mesmo tempo eles estavam prendendo uma parte daquele povo. Então, não faz muito sentido toda a questão em volta desse assunto e toda essa comemoração que eles fazem, né? Porque o povo preto continuava sendo escravizados, eles continuavam apoiando essa escravidão e ao mesmo tempo o povo preto também ainda não tinha direito de voto, não tinha direito a várias outras coisas. Então, assim, independência pra quem, né? Até porque, assim, o povo branco estava, a partir daquele momento, se tornando um povo independente. Mas as pessoas negras ali continuavam sem o direito de fazer nada, sem o direito de voto, continuavam sendo escravizadas e continuavam sem serem pessoas livres mesmo. Então, assim, não tinha nem o direito de ir e vir, que era o básico. É o básico que a pessoa precisa ter, sabe? Então, rolava todas essas questões e tem essa controvérsia em todo esse assunto e algo que eu, inclusive, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa história de que 4 de julho já foi um feriado negro, né? Que antes tinha toda essa questão em cima, enfim, dessa pauta e assim, eu fiquei chocado. Então acaba que tinha esse problema aí envolvido em todo esse assunto que, enfim, tratava o feriado e o 4 de julho em si. Existia um cara então chamado Frederick Douglass, que ele era um escritor e um abolicionista, e lá na época ele acabou fazendo um discurso para as pessoas e falando, né? Ele falava muito sobre a questão do 4 de julho e o verdadeiro significado dele para as pessoas pretas. Tanto que era algo bem falado assim, e ele dizia também como o 4 de julho ele tinha várias maneiras de se pensar, né, na data e todo o significado dela e tudo que envolve, né, tudo que rolou em relação a isso. Então, assim, o 4 de julho ele tinha um outro significado, ele tinha uma forma de se pensar totalmente diferente por parte das pessoas pretas e, enfim, totalmente diferente assim do que as pessoas brancas viam e veem até hoje, e era algo que incomodava muitas pessoas pretas também, a questão do 4 de julho e o significado que ele tem hoje em dia e como as pessoas acabaram levando isso, lidando com ele. Tanto que as pessoas pretas, eles se incomodavam tanto com isso que eles passaram a comemorar o 4 de julho no dia 5 de julho, por conta de tudo isso que envolvia a data, por toda a história por trás disso, sabe? E justamente por todo o significado, por tudo que tem por trás dessa data, por conta de todos os fatos que são realmente reais, que aconteceram em torno de tudo isso, sabe? Então era algo assim que incomodava muito, causava alguns certos sentimentos assim, então as pessoas chegavam ao ponto de ficar muito incomodadas, então eles não comemoravam no dia 4, comemoravam no dia 5, justamente por toda essa questão que existia. Então, assim, na escola a gente aprende tudo de uma forma totalmente diferente, a gente acaba aprendendo a ver as coisas pelo lado branco de tudo e não pelo lado preto, pelo lado negro. Então, a partir de certo ponto da história, o feriado 4 de julho, que era um feriado negro, ele passou a ser visto como um feriado branco. Tanto que a gente pode até ver como que são as coisas hoje em dia, né? Tá aí um bom e grandíssimo exemplo de tudo. Então, acho interessante trazer isso aqui pra vocês, porque era algo que eu mesmo não sabia, não tinha conhecimento. Talvez seja algo que vocês também não sabiam sobre, e assim, é a forma como a gente aprende, a forma como tudo é colocado, né, para as pessoas e tudo mais. E enfim, achei que seria legal trazer isso aqui para vocês como uma curiosidade e propor esse projeto para vocês também, até porque eu mesmo achava que o feriado 4 de julho era mais essa questão mesmo da independência do Brasil, da forma que é hoje, né, pelas festas e tudo mais. Mas assim,
terapia tudo mais de forma geral mesmo, sabe? Como todas as pessoas veem, como a maioria das pessoas veem. E assim, quando a gente começa a pesquisar e descobrir as coisas, a gente vê que não é bem assim. Sempre tem uma historinha por trás de tudo. Então, a partir disso, eu vi esse vídeo, né? É um projeto que as pessoas fazem todos os anos lá fora. E eu achei bem legal, bem interessante, quis trazer pra cá também. Vou tentar trazer ele pra cá pro canal e fazer todo ano, como eu falei pra vocês. Acho que vai ser algo legal assim de compartilhar com vocês. E a gente pode conversar, trocar ideias sobre os assuntos, aprender o que a gente não sabe, reaprender o que a gente já sabia, passar informação um pro outro. E vai ser massa. Acho que seria legal da gente passar esse mês então conversando e lendo um pouco mais, conhecer histórias novas, né, histórias pretas durante esse mês de julho. Lá fora eles usam a hashtag Black History July, acho que é assim que pronuncia, mas aí eu pensei se eu deixava essa mesma ou colocava uma outra. Em português, então eu colocaria Histórias Pretas em Julho, então vamos usar essa em português, mas se quiserem usar as duas, pode usar também, acho que vai ser legal, que daí a gente se mistura com eles lá, e aí eles veem um pouquinho. E aí a partir dessa hashtag a gente vai compartilhando então um pouquinho das experiências, um pouquinho das nossas leituras e o que a gente tá achando. A gente compartilha um pouquinho do projeto e tudo mais, e a gente se encontra com a hashtag ou por aqui no canal também. A gente vai conversando então, aprendendo mais e compartilhando um pouquinho um com o outro, beleza? Vou mostrar pra vocês então o SBR que eu separei pra esse projeto em específico. Não peguei muitos livros porque eu já tô com um monte de coisa lendo e assim, só acumulando, porque não tô dando conta de terminar tudo. Então, vou tentar ir com calma. Eu separei 2 livros e aí eu separei mais 2 contos. Vou ver o que dá pra eu ler dentre tudo isso e eu vou lendo e dividindo com vocês. O primeiro livro que eu peguei aqui então é um livro de fantasia que eu já estava lendo. Eu li bem pouquinho, eu li 7 capítulos dele, mas era um livro que eu tava amando e acabei deixando um pouquinho de lado porque eu tava inventando outras coisas. Enfim, vou voltar a ler ele. Ele não é um livro tão pequeno, mas acho que não é tão grande. Se eu focar nele eu consigo terminar, porque a leitura tava boa e eu tava curtindo a história. Que é o livro A Mari e os Irmãos da Noite, se eu não me engano é esse o nome. É um livro de fantasia, então, como eu falei, que vai ter como protagonista essa personagem, que é a Mari. E o livro começa em um momento em que ela tá ali na escola, tá tendo alguns problemas ali, e o irmão dela aparentemente tá desaparecido e todo mundo acredita que ele tá morto. E eles tiram muito sarro dela, assim, por ela ainda estar com esperança em achar o irmão dela e por estar procurando e tudo mais. E aí ela mora em um bairro bem mais pobre, assim, ela e a mãe dela sozinhas a partir de agora, né, porque o irmão dela sumiu. Só que daí ela tem uma bolsa e ela estuda em uma escola mais de riquinho, assim, mas enfim, ela acaba sendo afastada da escola por alguns motivos lá. E vão acontecer coisas a partir disso, dela procurando o irmão dela. E enfim, ela recebia algumas coisas e aí tem umas questões ali que eu prefiro não dizer, porque acho que já começaria um spoiler. E acho que é legal vocês descobrirem durante a leitura, porque eu fiquei bem surpreso quando aconteceu. É logo no início do livro. E assim, é uma escrita totalmente fluida. A Mari, ela é uma personagem muito legal, assim, ela é muito divertida, você dá várias risadas durante a história com ela contando e o jeito dela. Acho que é um livro, assim, de você ler bem rapidinho, porque você consegue entrar na história. Uma coisa que eu comentei com o pessoal enquanto eu li o começo do livro é que fantasia é um dos meus gêneros favoritos, mas fazia tempo que eu não lia fantasia, eu tava lendo mais romances. E aí quando eu voltei, eu comecei a ler esse livro, e aí comecei a criar o universo da história na minha cabeça, assim. Eu fiquei totalmente deslumbrado, porque era algo que eu não lembrava muito, assim, de quando você tá lendo uma fantasia, começa a imaginar o universo ali na tua cabeça, sabe? Então assim, eu tô amando. E aí eu vou pegar esse livro, vai ser o primeiro que eu vou pegar pra ler, focar nele esse mês, nesse projeto, terminar, quero falar sobre ele com vocês no canal. É um livro que ele lançou há pouco tempo também, então vem aí. Outro livro que eu peguei aqui é o livro O Cemitério das Orquídeas, é do Thiago Pinheiro. Ele é um amigo meu, inclusive. Eu tô com esse livro aqui. Eu tinha começado a ler ele já, mas eu tive que dar um tempinho. Mas é um livro que ele trata mais sobre questões assim
cotidiano e alguns problemas que a gente tem na vida. É um livro que trata sobre você tentar ver um outro ponto de vista de situações que acontecem e às vezes parece muito óbvio pra você quem que é o culpado de tudo, sem entender todo o contexto, sabe? O Thiago, ele escreve bem, assim, é um livro que ele tem uma escrita fluida, apesar de ter, em alguns momentos, o tema um pouco mais, assim, pesado, entre aspas, assim, e que seria legal ter a sua atenção durante a leitura pra entender e aprender muito com a história. Eu tô gostando bastante, então vou pegar pra continuar lendo o livro e terminar durante esse mês e conversar um pouco com você sobre ele, porque acho que é uma história que vai acrescentar bastante. Aí eu separei 2 contos aqui, nacionais, de um autor, um amigo, que eu amo todos os contos dele que eu leio, assim, é meu favorito de todos, assim, ó, tá no meu top 2, que é o Arthur Araújo. Eu já li o Em Queda Livre dele, que é o meu favorito até agora, que eu sou apaixonado pela história. E eu li o Cinema para Vampiros, que foi um dos últimos que ele lançou, que assim, maravilhoso também. Então eu peguei outros 2 contos dele que eu não li ainda, coloquei na lista pra tentar enfiar aqui no meio desse projeto das leituras e ler e compartilhar um pouco com vocês. Separei então o conto Me Cura e o conto Entre Todas as Mentiras que Contamos. Eu não sei a sinopse de nenhum dos dois, assim, eu nunca parei pra ler muito. Eu só sei que esse segundo conto, Entre Todas as Mentiras que Contamos, ele começa, e eu acho que ele se passa também com 2 personagens. Eles acordam dentro de uma caixa. E aí eu não sei o que rola depois. Eu sei disso. Vou tentar não olhar a sinopse mesmo e lendo assim, me pegando de surpresa, porque quando eu leio as histórias do Arthur, é sempre o que acontece, assim, eu me pegando de surpresa na história, e aí no final acaba amando, eu acabo apaixonado pelos personagens, pela história e a forma que ele escreve. E assim, ele é um ícone e vocês precisam muito conhecer caso não conheçam ainda. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esses vão ser os 4 livros aí, 4 histórias pretas que eu tô querendo ler e conhecer um pouco mais durante esse mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do projeto, e que possam participar aqui comigo. Vai ser bem legal, de verdade. Vou tentar fazer algumas lives no canal da Twitch. Eu tô me organizando um pouco melhor porque estou preparando a maratona que vou fazer em agosto, que eu sempre faço. Tá rolando. Já eu compartilho com vocês informações sobre. Não esquece de seguir lá no canal da Twitch. Sempre que eu abrir live, vocês vão receber o aviso e podem participar lá dos sprints comigo. Aí segue nas redes sociais também, porque eu vou estar começando a avisar sobre a maratona. Aí vocês podem ver por lá informações de quem que vai estar participando também. Que segredo por enquanto. Acho que é mais ou menos isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, vai me ajudar muito. Compartilha o vídeo pra quem vocês acham que possa gostar, porque assim mais pessoas podem conhecer o canal e o projeto e participar com a gente, beleza? E acho que é isso. Ativa as notificações, porque agora eu tô soltando vídeo direto aqui no canal, eu tô bem focado. Então, surra de conteúdo. Então acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.